estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre o empoderamento do negro. Bom, a gente no bloco anterior conheceu o trabalho um pouco do Rogério, da linha, né, de atuação, mas não queria saber do teu trabalho, como é que é também nessa questão aí. Sim, como eu trabalho na área de educação, né, eu sou ligada a movimentos que são mais voltados para a universidade, né, para os universitários, né, todos esses esforços que a gente tem feito, né, para manter a nossa universidade, que eu estudo na UERGS, né, estou no terceiro semestre de licenciatura em artes visuais. Então, dentro da minha área, o que eu procuro fazer de trabalho, até surgiu um convite, né, para fazer uma oficina na Escola Esperança, aqui em Montenegro, semana passada. Foi a primeira experiência que eu tive. Era para falar, né, sobre questões de empoderamento negro para as crianças, né. E aí eu resolvi falar bem dentro da minha área sobre as máscaras africanas, né, a importância delas, né, com questão à religião, a contar também histórias cotidianas daquele povo, né, do povo africano, porque a gente vive numa sociedade que tem padrões eurocêntricos, né? Se fala em arte, mas ignora um pouco, né? É um pouco não, né? Totalmente a arte africana. Então eu procurei fazer essa oficina para as crianças, para elas entenderem, né? As crianças, eu digo que elas já são bem espertas, elas já reconhecem isso. E o bom dessa oficina foi que elas saíram reconhecendo, né, que a arte não está somente no quadro, né? A arte não está somente dentro dos museus. A gente pode criar a arte, né? E eu acho que isso entra também numa questão de empoderamento, né? Porque eu, na minha área, eu sinto muita falta, né, de referências, né, africanas, afro-brasileiras. Então, eu estou procurando, hoje em dia, fazer um trabalho dentro disso, né? E aí um dos projetos, o novo projeto que eu quero fazer mesmo é ampliar, né, é ir nas escolas, é ir aí nas comunidades carentes e falar sobre artes para as crianças, porque eu acho que aí é um bom caminho, né, a questão do empoderamento. Foi como eu vi hoje de manhã, né, a gente precisa ir atrás das nossas referências, né, as nossas vozes, e é isso que eu procuro fazer hoje em dia. E também muita referência para mim hoje em dia são de representantes da classe LGBT e principalmente, né, a classe feminina, né, as mulheres negras. E é isso, né, eu tenho sempre buscado, né, as referências, as vozes que não estão sendo ouvidas, né, que geralmente são ignoradas. Uma das formas de fazer com que as pessoas conheçam toda essa cultura mesmo, essa força da cultura afro, do negro mesmo, é através das escolas, através dessa lei também que existe. Isso é um caminho, realmente, vocês veem isso como positivo? Olha, eu acho que sempre o caminho é das crianças, educação sempre, até pela questão da autoestima. E é muito importante esse trabalho que a Manu estava descrevendo, porque as crianças se baseiam muito na questão do exemplo. Né? Falo isso por causa de mim. Claro que eu sou uma exceção, nós somos exceção, né, Manu? A gente teve uma condição melhor de estudar. Eu falando particularmente de mim, eu estudei a vida quase toda em colégio, no ensino fundamental, foi em escola particular, né? E a escola particular me definiu, apesar de eu ser, na maioria das vezes, o único negro da escola ou da sala, mas a gente aprende da questão da autoestima dos outros, porque lá no jardim de infância e na primeira série fundamental, lá com meus coleguinhas já diziam, eu vou ser médico, vou ser advogado, vou fazer alguma coisa. Hoje, daí, tu trabalha comparando com a questão de hoje, penso, eu tenho 50 anos, faz muito tempo que eu fiz a primeira série, daí vai num bairro, ou tu vê a questão pobre, não só negra, mas assim, eles não têm essa referência, eles querem saber de uma coisa para ganhar dinheiro, ou ser o dono da boca, porque ali na boca, os caras da boca têm dinheiro mais fácil, e eles pensam na questão financeira, eles não têm a referência. Vai uma Manu falar disso, eles dizem, pô, parece uma outra questão. Abre um pouco a realidade deles também. Abre muito. E essa experiência é muito legal. Às vezes eu vou também conversar e falo muito da questão do estudo. Né? Eu falo, olha, eu estou fazendo doutorado, porque assim, aí eles perguntam, mas o que é? Aí tu vai explicando que tu estudou, teve que passar o fundamental, o ensino médio, depois fazer faculdade, ver outra depois da faculdade para fazer isso, que é a questão da referência da autoestima. E isso propicia. Só a educação que consegue,
através disso. Quando a gente conversou, Manu, nessa questão de fazer esse programa, de debater isso, tu falaste também da questão do estereótipo, né? Que um dos empoderamentos do negro é ele se aceitar e se assumir, né? Se valorizar, né? Com as suas características. Como é que isso está presente também e que mudança teve nesses últimos anos, assim? Nesses últimos anos, o que eu ando notando é que não somente os universitários, né, mas nas cidades grandes, né, tem tido muitas ações feitas, né. Eu não vou deixar de citar a Marcha da Mulher Negra, a Marcha do Orgulho Crespo, a Marcha do Orgulho Negro, que também tem, e também o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, né, que é no dia 21 de janeiro. Porque eu acho que nós negros a gente está cansado, né, de não se ver nas revistas, né, a gente não se vê na televisão. Né, a gente hoje em dia é referência de atriz e ator é a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Né, o que está acontecendo é que hoje em dia a gente quer voz, né? A gente primeiro olha para os nossos antepassados, estuda a nossa história e se aceita, né? E a gente está passando isso adiante. E estes movimentos, eles estão aí para mostrar que a gente tem voz. A gente está aí, né? E acho que o empoderamento, ele também é o primeiro passo, né? Para aceitação, para se afirmar na sociedade como negro, né? E eu acho que era isso. É importante também ressaltar que sempre tem uma dúvida, né? Que as pessoas dizem assim, mas se vocês são a maioria, como é que vocês fazem? A luta dos negros sempre teve, desde a saída da África sempre resistiram, né? Porque pelo número de que saía de escravos e se suicidavam e se matavam filhos, é muito grande por causa da questão da resistência. A resistência sempre, desde que chegou, desde os quilombos, a gente sempre fala de zumbi, mas todo mundo tem. Né? E voltando a essa questão, até hoje a gente luta por isso. Hoje já existe um empoderamento, como a Manu falou. Hoje a questão do cabelo, Black Power, que antigamente a polícia botava para ver se escondia droga, alguma coisa, bater, já não pode. Hoje já tem aquela questão. Antes a mulher que tinha uma cor assim mais, né, que hoje não diz mais, mulata é cor de mula, né, hoje quase não se vê. Teve nos anos 70, anos 80, tinha as mulatas sargentelli que vinham se rebolando de biquíni, tudo negras, enfim. Hoje tem uma aceitação maior, né? Eu aceito ser negro. Isso é uma coisa muito legal, que é um trabalho que já vem de muito tempo, que daí tem essa questão do movimento negro, que foi muito forte. Mas também tem essa questão que nós não temos empoderamento, que o próprio Rui Barbosa tentou ajudar os negros de queimar, nos queimou os nossos documentos. Nem eu, nem a Manu podemos saber o nosso sobrenome. Né? Entende? Ela é Damasceno, eu sou Santos, mas realmente não é esse o nosso sobrenome. Né? Então tem toda essa relação muito debatida, né, nas questões das esferas, que é essa questão de fazer. Então, eu digo assim, muito, muito forte, que esse tempo um menino, tinha uns 12 anos, disse assim, eu queria tirar, né, a minha outra parte, eu não consigo ver, né, a minha árvore, agora para ver como é que é, da onde que eu sou, da minha origem, não sei o quê. O meu pai disse que eu sou banto. O que é isso? Que é uma tribo da África, alguma coisa assim. Então tem algumas coisas que já estão debatendo isso. Isso é importante saber da questão das origens. E na questão do empoderamento, isso é resultado também dessa caminhada, dessa luta de muitos anos, né? O que vocês acham que já foi conquistado e que é muito importante, e o que ainda falta e deve ser ainda conquistado? O que eu acho importante que foi conquistado foi a política de ações afirmativas, né? A nível federal, estadual, municipal, como a gente tem aqui na cidade, para a carreira pública, também o acesso de cotas nas universidades, mas eu acho que isso não é nem 10%, né, de todo o caminho que a gente tem que percorrer. Diz que nesses últimos 13 anos, 14, vou colocar 10 anos, né, mais de 155 mil jovens negros tiveram acesso à universidade, né. Isso eu acho importante, mas eu acho que a gente tem ainda um longo caminho aí, né, de empoderamento, de conhecimento, de busca, né, pelas nossas raízes. Eu acho que é isso também, né, mais ação política, né, efetiva, né, mais representantes negros na política, as mulheres também. Também não vou deixar de citar a classe LGBT, ela está bem marginalizada, ela né, nos nossos dias atuais.
Eu acho que é isso. É um longo caminho que a gente tem que percorrer. Tem que dar também atenção a essas vozes, né? E é isso. Concorda? Concordo, em parte. Então, Manu, mas é assim, aqui o grande negócio, acho que é importante, fundamental, que ela ressaltou, que foram criadas leis, mas as leis não são muito cumpridas. Então, essa que é a questão da fiscalização. Digo também, uma grande questão, né, da Manu, que se for negro, tiver no grupo LGBT, é pior ainda. Amplia o preconceito. Faz assim, puf. Então, isso é importante a gente também ressaltar as questões. Essas questões de políticas, as questões de cotas afirmativas, né? Todo mundo fala de debate cota, sexta-feira a gente teve, né, na sexta passada, teve uma oportunidade de debater a questão com uma doutora que veio aqui na UERJ debater. Mas a questão de cotas é assim, é importante também ressaltar que as cotas não são preenchidas. Não são preenchidas por quê? Porque os negros não estão terminando o ensino médio para ocupar. Desde todas as cotas, todo mundo diz assim, porque a negrada não estuda. Não, tem que fazer vestibular, isso é importante ressaltar. Ninguém entra na cota e diz, porque eu sou negro, eu vou lá. Passa direto. Assim. E é assim, os negros que estão nos cursos que a gente chama, né, entre aspas, na CUFA de filé mignon, que é medicina, direito, odonto, essas coisas, os negros que estão lá por cota são negros que atingiram a classe média para cima. Né? Então é uma questão de poder, porque não é assim de fazer, vai dizer assim, que fica. Os raros são, que a gente vê em algumas matérias, são raros. Então essa questão de política existe no papel, mas cumprida na prática não é. A gente vai para o debate da questão da própria lei 10.669. Aí tu chega nas escolas, vocês estão falando da história da África, da história da escravidão. É que nós não temos monografia. Não, tem várias hoje. Posso citar 1000 aqui no Rio Grande do Sul. Tem a questão da Vera Triunfo, a Reginete Bispo, né? Todas as mulheres. E todas essas questões que falam todo o relato da questão das charqueadas, enfim. Tá? Isso é importante da gente ressaltar. Né? Que existe, né, como todas as classes. Pessoa com deficiência, existe uma legislação perfeita, mas a acessibilidade existe e é fiscalizada, que é abordada? Não, não é. É que nem a questão racial. A questão racial existe algumas coisas muito. E tem vezes que tem, né, e falo bastante, até para fazer o viés, tem a viés que eles botam o contrário. Não utiliza isso que tu tem condições. Tu é mais inteligente para isso. Não faz. As pessoas não utilizam e deixam viés para os outros, para até na questão da competição. Então tem muito trabalho para vocês pela frente tem aí, muito né? trabalho. Eu até estava lembrando agora que no ano passado, saiu na 0 Hora, né, uma notícia de que um aluno do direito, o pessoal, os próprios colegas denunciaram, né, devido a essa falta de fiscalização que o Rogério falou, porque ele tinha se autodeclarado negro, mas ele não era negro, né? Então tem grupos ali da UERJ, do UFMG, que eles estão indo atrás, né, das falhas desse sistema, né? Porque no meio desse sistema de cotas, os negros não estão entrando nas universidades, as pessoas estão se autodeclarando negras, mas elas não têm o fenótipo negro, né? Nem são descendentes de negros, né? Então esses é o Afro-Gorrilha, tem outro movimento, não me vem agora o nome, eles estão indo atrás, né? E essa galera está querendo também, está indo atrás de poderes, de pessoas de poder, né? Representantes políticos, né? Para que haja essa fiscalização, né, no sistema de cotas, porque hoje em dia as coisas já estão ficando evidentes, né? E o pessoal já está fazendo um trabalho em cima disso, né? Eu tinha esquecido de ressaltar este problema. Tá certo, então, quero agradecer a presença de vocês aí, a gente conhecer um pouco mais desse trabalho de vocês, da luta de vocês e desejo sucesso ainda nessa longa caminhada de vocês. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada. O programa Não É Bem Assim de hoje, então, fica por aqui e a gente se vê na próxima terça-feira.